para mais uma live juntos hoje com a Juliana. E hoje nessa live a gente vai falar sobre duas super mulheres. Quem são? Duvido você adivinhar. Entre aí com a gente, eu vou aqui avisando o pessoal. O Instagram ainda está avisando o pessoal. E a gente vai aqui mandando a live para as pessoas que são as amigas, né? Que acompanham, que gostam de estar aqui com a gente. Vamos mandando. Hoje nós vamos falar sobre duas mulheres super lindas que a gente tem na Palavra do Senhor. E nesse livro maravilhoso, a Ju já tá aqui, já chegou. Eu tô um pouquinho atrasada, Ju, perdão. Correndo aqui. Quando Jesus encontra uma mulher, né? E os capítulos de hoje vão falar sobre a viúva de Naim e a mulher samaritana. Deixa eu colocar a nossa convidada aqui com a gente. A Ju mandou um request. Bora. Preparei um chazinho para conseguir falar um pouco, mas não falo, né? Oi, Ju. Oiê, Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom ter você aqui. Tava aqui mais um pouquinho dando uma repassada nessas histórias maravilhosas aqui. E Tô pondo um filtro aqui, que eu tô sem maquiagem. Tô não, eu achando também hoje um filtro aqui. não pus nada, não. Pus o básico do básico aqui. Será que dá Ai, para pôr filtro meus também no filtros estão rosto? muito, tá demais. Ai, que lindo! Ficou com olho de gatinho aí. Olha De esse olho gatinha. verde. É Ó, igual você, tô de olho verde agora. estamos parecidas. Ai, São bastante pérolas que nós temos aqui, né? Nesses textos. Então, te convido a mandar o seu aviãozinho para as pessoas que você sabe que gostam de estar aqui com a gente na live. Vai mandando aí, gente, para quem você quer chamar para estar com a gente. Eu estou mandando aqui os meus aviãozinhos, mais uma vez não. Para a segunda remessa, né? Mandei para os primeiros, agora estou mandando aqui para outras pessoas, para que venham estar com a gente e desfrutar desse tema tão maravilhoso que a gente tem hoje aqui, né, Ju? Muita coisa boa, não é verdade? amém. E a Mandei gente agora os meus também. começamos por onde? Vai lá, me ajuda aí. Ai, é tanta coisa maravilhosa, né? É o capítulo primeiro, né, o capítulo da pastora Dagmar, né, com o Isso, encontro com a viúva de com a Naim. viúva Esse capítulo foi bem direcionado assim para ela. A pastora Dagmar, ela só tem um filho, Aham. só um. E ela é pastora da terceira idade da minha igreja. Ela pastoreia o pessoal de terceira idade, né? Que Uhum. muitas delas já passaram por essa experiência, né? De Então, perder, né? De luto. isso, exatamente. E assim, por ter um único filho, eu pensei, nossa, a pastora Dagmar vai entender muito a dor dessa mãe, né? Que perdeu o seu único filho, né? Com Pensar assim, certeza. imagina você no lugar. E achei Ela muito se lindo, coloca, assim. né? Ela se coloca no lugar, né? Por isso que ela consegue passar essa história de uma forma que a gente vê que ela está vivendo essa história, né? Quando ela fala sobre essa mulher que fica viúva, né? Exato. Depois perde o filho, né? Exatamente, Ai, meu Deus. exatamente. Ju, essa parte do encontro aqui, da viúva, ao encontro das nossas necessidades. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse encontro com as nossas necessidades, que na verdade acontece, né? E o cabelo tá lindo. Ai, obrigada. É a pessoa que faz o cabelo, né? Aí, tipo assim, tem que elogiar o cabelo. É... Obrigada, Demétrio. Então, mas assim, na verdade, como fica, né, esse encontro com as nossas necessidades, que na verdade é o que a Dagmar ela reforça aqui, né? Qual o encontro que acontece quando nesse momento
as nossas necessidades são reconhecidas, né? São reconhecidas, nossas necessidades são encontradas. Como que aconteceu isso no caso dessa viúva? Você quer narrar aí esse encontro pra gente? Então, eu achei uma das coisas, né, que marcou muito, né, o capítulo da pastora Dagmar foi o primeiro que eu li. Ela foi a primeira a terminar de escrever e eu, assim, chorei muito, assim, lendo o capítulo dela. Uhum. Quando ela coloca, né, que Jesus, ele sempre vai nos encontrar no tempo, na condição e na forma que precisamos. Então, às vezes, o encontro que você teve com Jesus, ele foi tão diferente do meu encontro. A maneira como ele usou para me encontrar, para me atrair para perto, vai ser sempre diferente, né? Porque apesar dele nos amar da mesma forma, ele nos vê como nós somos. Ele compreende as nossas lutas, as nossas dificuldades, né? Essa semana passando pelo mercado, encontrei uma irmã da minha igreja que recentemente ficou viúva e eu falei para ela, né? Como era importante ela se conectar com outras mulheres da igreja que também estão viúvas, que também perderam o marido, porque por mais que a gente tente consolar, né, esteja ali para abraçar, só quem passou para saber a dor, né? E Uhum. Jesus, ele nos conhece tanto que ele sabe a nossa dor, ele sabe a maneira certa, né, de trazer consolo, de trazer alívio, de nos encontrar, né, da maneira que a Na, gente precisa ser encontrado. na verdade, a gente sempre fala, né, Ju, que de certa forma, quando a gente encontra alguém, a gente que passa ou passou pela mesma dor que você está passando, né? Você se sente apoiada em falar, você se sente apoiada em conversar sobre, sobre o assunto, em se abrir, porque você sabe que você vai ter respaldo, porque você está conversando com alguém que já teve aquela experiência, que já teve aquela bagagem. Eu acho que isso que você fez, né? De dizer assim, olha, procura outras mulheres que passam pelo mesmo que você está passando, É o né? que É uma forma de vocês fazem aqui, né, no Safe Place, né? exatamente, exatamente o trabalho que a gente faz, exatamente isso, porque a gente sabe que até as meninas a gente estava conversando outro dia, né? Sobre quantas mulheres aqui no Safe Place que tipo passaram pelo câncer de mama, outras passam pelo câncer no fígado, no pâncreas, em vários lugares. E tipo assim, muitas delas se sentem à vontade para conversar com aquela que tem a mesma experiência. Às vezes, nem sempre elas querem conversar com a Josi, porque a Josi teve câncer de mama, mas às vezes o câncer que elas estão passando, aquilo que elas estão enfrentando não é o câncer de mama, não é a mesma coisa, então não é a mesma dor. E no nosso dia a dia também é assim. Se uma mãe passa pela tristeza de ter um filho que está fora dos caminhos do Senhor, se uma mãe passa pela tristeza de perder o seu esposo, pela viuvez, no caso, ou perde um filho, né? Então, é a mesma situação. Elas vão ser acalentadas, né, por mulheres que tenham a mesma dor. É assim que eu entendo. Eu acho que é muito mais fácil da gente confiar em alguém que tenha a mesma perspectiva, que entende Aquele, do que você está falando, né? isso, aquele livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, ele fala, né, que muitas vezes Deus usa a nossa maior dor como nosso maior ministério. Ele Aham. diz assim, muitas vezes a sua maior dor vai se tornar o seu ministério, aquilo que Deus te chamou para servir. Aí ele coloca, né, quem vai entender uma mãe com um filho com síndrome de Down do que outra mãe que também tem um filho com Também síndrome de Down. tem. Ele quer É, dar esse exemplo, né? é, é. Então, aqui, na história da viúva, né, Jesus estava indo para a cidade, né, chamada Naim, e tinha uma multidão muito grande seguindo Jesus. E uma das coisas que a pastora coloca nesse capítulo, o que acontece quando a multidão da vida encontra a multidão da morte? Porque Jesus vinha com os seus discípulos, né, levando a mensagem do Evangelho, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, né? É a mensagem de vida, de transformação.
E essa mulher vinha com um cortejo fúnebre do seu filho, do seu único filho. Uma mulher viúva, que hoje a gente tem toda essa possibilidade da mulher trabalhar, ter o seu sustento, mas naquela época não. Literalmente, aquela mulher estava fadada à morte junto com o seu filho. Porque ela não tinha como prover o seu sustento. E uma das coisas que eu acho mais linda aqui nessa passagem, né, é que o morto, ele se senta, começa a falar, e aí a parte que eu acho mais linda, que Jesus fala assim, e Jesus o restituiu à sua mãe. É Quando a lindo. gente fala de servir a Deus, a gente não fala só de uma nova vida. A partir daqui tudo vai ser novo. Não, Deus tem restituição. Para mim, para você, Ele é um Deus de restituição também, não só de transformação. Né? Então a gente tem que crer que o nosso Deus ele é super abundante, ele vai além das nossas expectativas. Ah, não, então agora vai ficar tudo bem, o que passou, passou. E Deus fala assim, não, peraí, você perdeu isso aqui, tô aqui de volta para você. Aí, que foi tirado de você, tô aqui 100 vezes mais para você. Nosso Deus, ele faz isso. Ele não só transforma ali, mas ele restitui, ele traz novo. E nós temos que crer nesse Deus. Ele é o mesmo Deus, amém? Ele é o mesmo Deus. O mesmo que fez isso lá pode fazer ainda hoje, né? E eu acho lindo que ela contrastou a multidão da vida e a multidão que era o cortejo fúnebre. Eu achei muito observador essa parte, sabe? Eu nunca tinha ouvido por essa perspectiva, né? De que a gente está aqui falando de um contraste muito grande, né? A gente está falando de um contraste muito grande, que é um dispositivo aqui. Então, uma outra coisa que eu acho interessante também ressaltar aqui é que ela fala, né, sobre a fala de Jesus, o comando de Jesus, né? Não chore, porque agora eu estou aqui. É como se nessa hora, é como se Jesus chegasse falando assim, olha, eu vou resolver o seu problema. Então, se você está chorando porque o seu filho está morto, né? Porque todos ali, chorar era um costume judaico, como ela descreve aqui no livro, né, Ju? Eles, quando não tinham pessoas para chorar, eles pagavam as choradeiras, né? E traziam ali as pessoas para que chorassem, porque era uma forma de mostrar as condolências à família enlutada. Então, chorar fazia muito parte do costume judaico, né? E aí, Jesus, ele fala, não chore, porque agora estou aqui. Eu achei muito linda essa ênfase também que ela dá nessa fala de Jesus, né? Nessa história da viúva de Naim. Para você que está chegando com a gente aqui agora, Glauce, seja bem-vinda. A Marcela está aqui, a Má, que é a florzinha da gente. A Mileide está aqui. Vivi, Isabela, Patrícia, vocês são todas bem-vindas, mulheres. Nós estamos falando de mulheres lindas e fortes como vocês, a Lilian. E nós estamos hoje falando desse livro maravilhoso, só para reforçar aqui, Ju. Quando Jesus encontra uma mulher. E estamos falando de 2 encontros hoje. O encontro com a viúva de Naim, que foi um encontro, né, durante o cortejo fúnebre. E depois vamos falar sobre o encontro com a mulher samaritana. Então, na verdade, eu acho muito linda essa como a gente estava falando, essa parte aqui, né? A cura e a restituição, a restauração, né? Como você falou. Porque às vezes a gente pensa que Jesus, ele só quer dar algo novo. Então, a gente tem muito o hábito de querer algo novo. Então, a gente descarta aquilo que já aconteceu, que já passou e espera o novo. Só que nesse caso, era uma questão de dignidade também, né? Para Jesus restaurar a vida do filho dela. Então, quando Jesus ele entra e faz, né? E traz a ela essa fala, a gente vê que ele se compadeceu e trouxe ali de volta a vida do filho da viúva de Naim, né? Trazendo de volta a dignidade e restaurando, restituindo aquilo que você falou, né, Ju? Muito lindo, muito lindo. E outra coisa que a pastora coloca aqui, que eu acho muito legal, né? Ela não vai ser mais conhecida como a viúva de Naim, né? Mas a favorecida de Naim.
Sim, Porque numa cidade, quantas viúvas não tinha naquela cidade? Né? Quantas mulheres na mesma situação, mas porque ela teve esse encontro com Jesus, sim. a vida dela mudou, né? A vida dela foi restituída, o seu filho foi restituído, né? A dignidade, a esperança e tanta coisa ali, só naquele momento, né? Então, Jesus faz isso conosco. A gente não vai ser conhecida mais como a fulana que teve problema, assim, nossa, mas a fulana que teve misericórdia, Deus teve misericórdia dela, Deus restaurou, né? Deus favoreceu. E achei muito lindo quando ela coloca aqui essa, essa mudança, né? De É, viúva para favorecida. eu até anotei aqui do ladinho do título, quando ela coloca a favorecida de Naim, eu anotei: a graça nos torna favorecida, né? A graça de Deus, né? A maravilhosa graça de Deus, quando ela nos alcança, nós somos, Deus, ele nos faz favorecidos, né? Então, assim, muito linda essa observação, né? Através desse cuidado que Jesus tem com as nossas vidas, a gente é capaz de receber favores que são imerecíveis, né? E a gente sabe disso, quando a gente caminha com Jesus, a gente recebe, né? Tem coisas que a gente pede e a gente recebe e a gente até entende. Às vezes eu falo que eu sou até mimada, né? Eu falo que eu sou mimada do papai, porque tem algumas coisas que eu peço no privado e que Deus me entrega, é no tempo dele, é da forma dele, mas que ele me entrega, eu falo, nossa, eu já tinha até esquecido que eu tinha falado desse jeito. E aí, quando eu recebo, Sim. né, aí eu fico me sentindo mimada, assim, né? É uma coisa boa. Por quê? Porque a É, graça de Deus que nos favorece, não é por nosso uhum, mérito mais, né? E ela fala um pouquinho também dessa intimidade, né? Ju, da sim. sensibilidade de estar junto, né? A autora fala um pouquinho. E eu coloquei aqui uma observação bem importante, sabe, Ju, que eu achei nessa parte que fala assim, que ela fala assim, ó, nós não hoje, nos dias de hoje, nós não estamos atendendo às nossas necessidades essenciais, emocionais e espirituais, né? Então, poucas pessoas com as quais convivemos dentro da nossa família. Contudo, há um preço e cada um saberá o quanto lhe custará. Porque ela fala um pouquinho de viver na angústia, de viver na aflição, sabe? Porque a gente não disponibiliza esse tempo para andar sensível junto com Jesus, né? E isso vai ter mais tarde uma consequência dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, que a gente possa atender. Eu achei muito forte essa parte que ela falou, e falou muito comigo, é claro, mas que a gente possa atender, né, as nossas necessidades espirituais, porque nós fomos criados para nos conectar, né? Então a gente precisa estar conectado com o Espírito Santo, a gente precisa estar conectado com Uhum, Jesus. Se essa conexão ela não acontece, a gente acaba vivendo num vazio, né? E isso uhum. vai ter um resultado, né? Uma E a consequência. pastora Dagmar, ela tem uma formação em psicanálise e ela trabalha, a área dela de atuação é aconselhamento pastoral. Então, ela Que trabalha lindo. muito com essa área emocional, psicológica, sabe? E realmente ela tem know-how aí para fazer essas inferências, assim, eu achei muito profunda nessa parte, sabe, assim, de saúde mesmo, Uhum, mental, que ela traz essa pegada, sabe, sim, desse cuidado, tanto espiritual como mental mesmo, psicológico, que hoje o afastamento causa isso, né? As pessoas vão adoecendo. A sim. importância da gente estar junto em família, junto como igreja, né? E realmente faz toda a diferença quando a gente enxerga por esse lado, né? De você falar assim, não, eu preciso cuidar só do meu corpo, mas também da minha mente, da minha alma, né? Uhum, exatamente. E a história dela também, né? O filho, né? O encontro com a Dagmar, o encontro com a palavra, como ela encontrou a palavra, né? Qual a diferença que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida, né? Como foi esse encontro com a palavra que ela teve, né? Eu não sei se você quer descrever um pouquinho do testemunho dela.
A pastora Dagmar, ela sempre foi muito estudiosa, né? Ela sempre gostou muito de estudar. E, e quando ela começou a ter o entendimento das escrituras, ela conseguiu que até na casa dela já tinha tipo uma igreja já, né? Porque ela foi ensinando, né? E ali ela foi crescendo. E assim, então não teve uma pessoa que chegou lá e falou assim, olha, Dagmar, a Bíblia é assim, assim, assado. Achei muito interessante esse aspecto do testemunho dela, porque poucas pessoas, né, têm esse Sim. entendimento das escrituras e essa transformação de vida apenas pela leitura ali do texto bíblico, né, pela revelação do Espírito Santo, né, e que ela vai descrevendo toda a caminhada dela cristã. E realmente, eu acho que o que é mais fundamental aqui enfatizar no testemunho dela é o poder da palavra, né? Uhum. É o poder das escrituras, como que às vezes a gente acha que a gente tem que fazer, a gente dentro das igrejas, né? A gente tem Sim. que fazer um apelo convidativo, tem que fazer um apelo emocional, levar as pessoas às lágrimas, e a gente tenta fazer uma coisa que só o poder de Deus pode fazer. E é Uhum. uma coisa que eu sempre falo para as irmãs do Ministério Infantil, né? Olha, enquanto a gente estiver semeando a palavra de Deus, vai ter colheita. É claro que se você tem um semeador, né, Claro. competente, experiente, né, cursos, treinamentos, é importante. Sim. Mas o que adianta você ser uma pessoa capacitada se a semente que você planta não é a palavra, É. né? Então eu Uhum. sempre falo assim, olha, para dar frutos eternos, nós precisamos semear a palavra, porque ela é eterna, né? Ela Eu é o falo poder de que Deus. eu costumo dizer, Ju, também que assim, as mãos que lançam a semente, elas podem não ser boas, mas a semente é boa. A semente não falha. E a semente é a palavra. Então, assim, nós podemos até errar, porque nós somos humanos, né? No nosso dia a dia, muitas vezes, nós podemos falhar, nós somos seres humanos. Mas a semente que a gente está plantando, ela não falha. A semente, ela não tem como ser estragada porque quando ela é pura, quando ela é entregue da forma que Jesus nos manda entregar. Então, eu Uhum, vejo esse encontro da Dagmar, porque principalmente por ela ser uma pessoa, uma mulher estudada, uma mulher que, né, que tinha ali seu conhecimento, já um vasto conhecimento na área das emoções. Então, assim, eu acho que pega mais ainda, porque existe um vazio maior também, né? Porque a gente acaba concentrando muito numa área de estudos, muitas vezes, e vai uhum, faltar aquela parte que é o quê? A área espiritual na nossa vida, né? Porque a gente satisfaz a nossa alma com as coisas uhum. que a gente vai, com os conhecimentos que a gente vai adquirindo, né? O nosso corpo, através daquilo que a gente dá roupa, né? Do que a gente. Mas e o nosso espírito? Ele vai se satisfazer como? Se não existe palavra, se não existe um alimento apropriado para o nosso espírito. Então, assim, nessas três áreas, né, é importante a gente entender como mulher que toda mulher precisa de ter esse acesso a Deus, Uhum. né, nessa área espiritual. Por isso que muitas mulheres estão aí desamparadas e sem se encontrar. E elas têm boa condição financeira, têm muito bom, tem estudos, são pessoas formadas, mas vivem aquele vazio dentro de si. Por quê? Porque a Uhum. parte espiritual ainda está desconectada, né? Então, Sim, são bonitas, né? Tem tudo que uma pessoa, às vezes, queria ter, né? Mas ainda exatamente. não nasceram de novo. E eu Exa achei esses grifos que você encontra no livro, esses trechos que estão em destaque, fui eu que dei, né? Aham, Não foram elas, fui eu. À medida que eu lia, né? E aí eu sim. destaquei aqui, né? O amor de Jesus já Aham. rompeu a multidão dos nossos pecados para poder ter um encontro singular com cada uma de nós. E eu Ele falo já um pouquinho. rompeu. Não Você há vê que no nada que possa nos separar. Eu achei lindo e interessante essa parte, porque eu coloquei no meu livro, eu falei, nossa, a gente pensou aqui, eu coloquei lá no livro também que Deus ele nos coloca numa situação singular para que a gente possa entender o propósito dele.
né? E aqui você fala que o amor de Jesus, né, já rompeu a multidão dos nossos pecados para poder ler um encontro singular, de novo, a mesma coisa, né? Parece que é no sozinho que a gente consegue entender o propósito, que a gente consegue alcançar esse encontro, sabe? Então, Tirando muitas vezes. a gente do meio da multidão, né? Exatamente. Muitas vezes a gente tem que deixar a multidão e, né, e aqui encontrar só com quem é necessário, e caminhar só com quem precisa mesmo estar do lado da gente, que é o nosso melhor amigo, né? O desejo do encontro também, ela fala um pouquinho aqui, né? Que se a gente desejar esse encontro com Jesus profundamente, esse encontro vai acontecer. Mas a gente precisa desejar também, né? É interessante essa parte, né? Sim, porque a gente até comentou um pouco sobre isso na live da semana passada, né? Sim. Que Jesus, ele prepara o caminho, mas somos nós que decidimos seguir esse caminho para encontrá-lo, né? Ele prepara tudo, só que nós podemos dizer não. Eu posso dizer não, você pode dizer. Cada um de nós tem esse livre-arbítrio, né? Sim. De dizer não. Mas aí, quando a gente se dispõe a encontrá-lo, né? Isso vai acontecer, né? A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a gente tem que haver uma reciprocidade, né? Da nossa parte. Com certeza. Ju, essa parte da viúva de Naim, né? Então, são pontos, a gente tocou apenas, né? É um capítulo inteiro do livro, gente. Então, eu quero que vocês, mulheres aí, entendam que a gente está aqui super resumindo, né, Ju? Super resumindo. A gente está dando um toque, assim, uma pincelada nos pontos de maior destaque na história da viúva de Naim. E agora a gente vai entrar, que a gente já está no horário mesmo para entrar, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, que tem por autoria da Karina Galdini, né? Que a Karina não pôde estar com a gente hoje, mas a Karina, ela descreve o encontro da mulher samaritana com Jesus e depois ela descreve o encontro dela. Então, Sim, Ju, todos os capítulos são assim. As pastoras descrevem o encontro do personagem bíblico, né? Da mulher da Bíblia. E o delas também. Muito legal essa antologia, como você falou, porque eu falei que era uma analogia, né? Mas assim, eu acho que o meu português já tá muito ruim aqui. Já tô até trocando aqui. Esquecendo, né? Eu tava conversando com uma amiga minha que mora aí, e eu tava falando de você até. Eu falei assim, olha, tem uma amiga minha aí que ela fala assim, me deixa saber. E pra nós é estranho, né? Pra nós é tipo, me avisa, vamos falando. Daí eu, let me know. Aí eu conversando com ela e com o marido dela falou assim, olha, vocês querem ir pro mall? Aí eu, mall, ou shopping. É tão comum, né, pra ele. Outra coisa que ele falou que era, não é suposto eu fazer. Não é suposto fazer. Eu estranho. Aí a gente não usa esse termo, não é suposto fazer. I don't supposed to do, né? Supposed, né? Supposed, em inglês. E aí o suposto fazer para nós fica estranho. Ele falou assim, olha, vai misturando tudo. Vai misturando o inglês com o português. Eu digo que a gente perde o português e ainda não aprende o inglês por completo. Fica meio a meio, né? Na verdade, a gente coloca muitas palavras em inglês no meio da fala português, e isso é uma coisa muito automática aqui, né? E às vezes, quando a gente vai no Brasil, as pessoas acham que a gente está fazendo isso para chamar atenção. E tudo eu moro nos Estados Unidos. E não é uma coisa porque os filhos da gente, né, eles falam a língua. Então, a gente fala, vai lá e pega sei lá, pega o cup e traz o cup para mim, tipo, pega o copo e traz o copo, né? Mas a gente não tá falando isso não, é porque é uma forma de eles entenderem mais fácil. E o inglês, como é mais resumido, às vezes, com 3 palavras, você faz ali uma frase completa. E no português você tem lá Nossa, é bem mais extenso. Então, mas a gente vai aí aprendendo, né? Daí fica desse assim, deixa eu saber, é bem interessante. E quando a gente fala me avisa, parece que eu tô dando um comando e sendo grossa com a pessoa agora.
depois que a gente fala, né, please let me know, que é me deixa saber, Aham. né? Aqui é super comum de ir num restaurante falar assim, ah, eu quero uma coca. Se for aí nos Estados Unidos e falar, eu quero uma coca, já que pessoa mal educada, né? Porque Exato, eu posso ter uma coca. exato. Eu posso. E a gente traduz ao pé da letra. Então, quando eu cheguei, eu falava, eu quero uma Coca, I want a Coke, né? Uhum. Aí, tipo, eles olham pra gente assim, tá sendo grosseira, né? Rude, aham. Aí a gente tem que falar, can I please, né? Por favor, eu posso ter uma Coca-Cola? Então, Uhum, só que em português fica gigante a frase, mas em inglês fica super, né? Mas é isso. Tranquilíssimo. É isso. E aqui eu vejo que a Karina, ela consegue colocar esse encontro da mulher. Vocês já estão tendo até aula de inglês e português aqui, gente, tá vendo? A Já Ju saímos do foco aqui. saímos do foco totalmente, mas a Ju, ela é autora bilíngue e ela faz livros infantis em português e inglês. Então, gente, vai acontecer. E logo ela vai chegar aqui, Certo. ela traga uma mala cheia de livro para os nossos filhos, né, Ju? Para a gente poder Tomara. apresentar para os nossos filhos o português também, para eles aprenderem melhor, né? Isso. Aqui, nesse encontro com a mulher samaritana, eu destaquei algumas coisas que ela falou, assim, por exemplo, o propósito de Deus é fazer com que a sua palavra se cumpra, né? E primeiro, ela falou sobre salvação, transformação pessoal, transformação de caráter, e logo depois ela começa a falar sobre a água viva, que é a diferença, né? Que foi o que deixou essa mulher samaritana é, curiosa, né? Tipo assim, nessa conversação. E ela define bem, a Karina define bem a diferença de você estar, de você ter, na verdade, uma conversa espiritual, enquanto a outra pessoa está falando de uma forma muito física, carnal, digamos assim, Uhum. né? Que na nossa linguagem é bem normal. Eu tento sempre falar assim, bem aberto, porque nem todas as pessoas que seguem a gente, nem todas as pessoas são cristãs. Então, se a gente ficar muito dentro do nossa linguagem, do nosso, né, como é que a gente fala? Igrejês, né? Evangeliquei. A gente acaba perdendo, porque, tipo assim, fica bem limitado. Então, existe muito isso, de muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa e a gente está falando espiritualmente, no âmbito espiritual, e a pessoa estar falando no âmbito físico. E eu achei muito interessante essa observação da Karina como autora em relação a esse diálogo da mulher samaritana com Jesus na beira do poço. O que você pode Uhum. observar aí nisso, Ju? Olha, a pastora Karina, só apresentar, só falar um pouquinho da pastora Dagmar, que eu esqueci de apresentar ela lá no começo. A pastora Dagmar, ela é a pastora, né, do ministério. Ela é formada em fisioterapia, ela foi fisioterapeuta durante muitos anos. Depois que ela se converteu, se tornou pastora, fez teologia, psicanálise agora de uns anos para cá e se aprofundou no aconselhamento pastoral. Ela é casada e tem um filho. A pastora Karina, ela não é aqui da minha cidade, de Alta Floresta. Na época que eu a convidei, ela era pastora de uma cidade próxima aqui, chama Nova Monte Verde. E hoje ela está pastoreando lá no Pará, lá em Bragança, na cidade de Bragança, no estado do Pará. E por isso que ela não está hoje aqui, porque ela está no culto. Hoje tem culto lá na igreja dela. Então, ela é mãe de dois ou três? Acho que é dois meninos. Três. Três, eu acho que quando ela conta a história É, dela, ela tinha dois e depois ela teve o Davi, que foi restituição, né? isso, que aí ela se casou, né? Exatamente. Ela é mãe de três meninos, ela tem até uma netinha já, o primeiro Olha, filho mais velho. E ela é uma bênção, assim, muito grande, ela tem um testemunho muito forte, né? De sim, restauração, de restituição, muito lindo. né? Ela, se eu não me engano, na escolha do capítulo, ela pediu esse capítulo. Ela falou que Deus já estava falando com ela sobre isso. Ela pediu esse encontro da mulher samaritana. E assim, a maneira como ela descreve, eu achei assim, muito poético, que ela vai falando da água viva, né? E de tudo isso. Uma das partes que eu destaquei, que ela colocou, né? Ele encontra, Jesus, pessoas de coração partido, os cansados, oprimidos, angustiados e abatidos de alma. Ele os encontra e leva a esperança. Uhum.
E esse encontro da mulher samaritana, ele é muito assim, né? Esse encontro que mostra assim tal desesperança daquela mulher. Olha quem fugiu e me encontrou. Vem falar um oi. Vem aqui, pijaminha. Tá de pijama? Fala boa Ai, noite. que lindo! Boa noite. Boa noite, meu lindo! Tudo Você fugiu bem? da Bisa? É água. Você fugiu da Bisa? Ó, a Bisa te achou agora. Vai lá com a Bisa. Um A instante. função, né, Foge. Ju? É a E vem função pra da cá. gente, 4 horas, né? Já vou... E, e é bem assim que ela descreve, sabe? Essa mulher sem esperança no poço, sozinha, né? E Jesus traz essa mudança de vida. Eu achei muito lindo que ela também ela fala sobre a separação, né? Ela fala assim que Jesus, os dois estavam separados. A mulher estava separada porque ela estava vivendo em pecado. E ela fala que Jesus estava separado também porque ele era santo. Então ela fala sobre essa separação, essa divergência entre Jesus e a mulher samaritana. Mas aí tem a palavra que diz, né? E era necessário passar por Samaria. Né? Jesus, ele entra onde ninguém entra, ele encontra a pessoa que está com o coração partido, que foi o que você colocou aqui, né? Que você ressaltou. E realmente o pecado dela não era impossível para ele de curar, não era impossível a ele de atender esse, né? E eu acho lindo, muito legal nessa história, é que tem um momento que é exatamente como a história da Karina. Que é Sim. quando Jesus ele vai falando, eu posso dar o spoiler aqui, né? Eu posso dar o spoiler aqui, né? Quando Jesus ele entra e ele vai falando tudo da vida dessa mulher, né? Não é mulher, tipo assim, tu tens 5 maridos, mas o que tu tens agora ainda não é teu. E Deus manda pro profeta lá na casa que ela estava hospedada para falar tudo para ela, Exatamente. Daí eu vou contar agora para eles aqui, Ju, para a gente também já ir antecipando a Karina, quando ela escreve... A pastora Marcilei mandou Jesus é maravilhoso. A pastora Marcilei é uma das autoras. Ela vai estar com a gente daqui uns dias. Que bom que ela vai estar aqui com a gente. Eu li essa parte, eu me emocionei quando eu cheguei na história dela e eu vi, sabe? Eu acho que, assim, eu não me canso de falar que esse livro é maravilhoso, gente. Vocês precisam ter essa leitura. No Brasil tem no e-book, tem no site da Upbooks também, né? Vocês têm formas de conseguir. Contata a Ju, ela tá aqui, que é autora também. Contata a gente aqui no direct e a gente vai mandar as informações. Eu tô fascinada com esse livro, porque é muito... O que eu acho mais lindo, sabe, Ju? É que, assim, tudo o que essas mulheres viveram lá há muitos anos atrás, nós vivemos hoje no nosso dia a dia. Então, isso mostra que a cura ainda está à nossa disposição, a salvação está à nossa disposição, sabe? A Marcilei está dizendo que ela teve 5, estava com o sexto e não é... É isso mesmo, que eu falei que ela estava com 5 e o que ela tinha não era dela. E o sexto, exatamente, né? Jesus, ele é o 7º, exatamente. E assim, eu vejo que o cuidado que ela teve de colocar esse detalhe, de que ela estava na praça, aí ela estava pensando em se prostituir naquele momento, porque ela já tinha ido para a rua, tinha abandonado a família, que ela tinha casado muito nova, né? Eu não lembro que é muito nova. Muito nova. E aí ela deixou, não deu certo o casamento dela, ela tinha um relacionamento abusivo, então ela abandonou os 2 filhos, abandonou o esposo e foi pra rua, ela virou alcoólatra, sabe? A gente vê os traços e a dor de uma pessoa que estava totalmente no fundo do poço e perdida, à beira do poço, né? Se é que a gente pode aqui fazer uma equiparação aqui, uma comparação, não sei, você que é boa em português aí, Ju, me ajuda. Então, na verdade, estava totalmente perdida, né? Como a mulher samaritana.
É como ela fala, e tem uma hora que ela fala na leitura do livro assim: eu só tinha um cântaro vazio e um sol escaldante. E isso era o que aquela mulher samaritana ela tinha. Bem que você fala que ela é bem poética quando ela, né? Quando ela. Sim, e eu amo, né? Eu amo Aham, quando ela coloca, né, aqui, né? A flor brota onde nasce a água e da flor nasce o fruto, sabe? Ah, exato. eu acho lindo, assim, a maneira como ela vai descrevendo, né? O encontro da água viva com a terra seca, e ela coloca a vida da mulher como uma terra seca, e Jesus, essa água viva que traz transformação. Eu acho lindo, assim, a água viva é derramada sobre a terra seca, né? Eu acho tremendo. A Eu forma, gosto, né? Eu sou a, mais fo- é a forma com que poética. interpreta esse texto bíblico, né? Faz dar Isso um realce que eu acho diferenciado de tudo que a gente já que é a ouviu. beleza da antologia, né? O capítulo da pastora Dagmar, a pastora Dagmar ela é mais racional, né? Então você vai ler a maneira dela descrever é diferente da pastora Karina. Então cada capítulo que você vai é como se você estivesse lendo um livro diferente, É, né? é, exatamente. É a mesma sensação que eu tenho. Quando eu saio de um capítulo e entro para o outro, parece que eu tô conhecendo uma pessoa nova. E é exatamente isso. E é exatamente isso. Porque é um novo encontro, é um encontro diferente, né, agora. E aqui Sim, ela fala também muito sobre esse momento em que ela sentada, ela falou: "Eu vou agora me prostituir", porque a única coisa que ela tinha, que ela se sentia era isso, que eu só tenho um poço fundo, sem água, um sol escaldante e o meu cântaro pesado e vazio, né? Então assim, eu vejo que naquele momento que ela sentou no banco da praça, ela já era moradora de rua, às vezes passava na casa das amigas, e passa por ali, então, um ônibus com uma amiga antiga. E a amiga grita para ela, reconhece ela e grita para ela: vai lá em casa almoçar, né? Alguma coisa assim, sim, comer comigo, sim. né? E Uhum. aí, imediatamente, porque ela estava pensando em se prostituir para poder comprar uma refeição. Então, você imagina, né, o testemunho dessa mulher, né? E quantas vezes a gente acha que a gente passa por coisas difíceis. Só que Sim. hoje ela é uma mulher que ela é usada nas mãos de Deus. Ela é uma mulher que lidera mulheres. Ela é uma mulher que ela volta atrás para resgatar uma vida que está na rua, né? Porque esse é um dos trabalhos, né? Assim, que ela faz, que é que ela conta no livro. Então, assim, Uhum. é, ela simplesmente ela vai, né? Ela vai até a casa e ali ela recebe esse alimento. Mas eu acho que muito lindo, eu vou deixar você contar. Ela recebe o alimento, o almoço, né? O alimento físico que ela precisava. E aí ela tá secando a louça. E aí eu vou deixar você contar daqui pra frente, Ju, por favor. E aí chega, né? Chega uma profetisa na casa dessa amiga dela. E aí começa a falar a vida dela toda, como Jesus fez com a mulher samaritana. Né? Quando a mulher samaritana vai na vila e fala: olha, vem conhecer aquele que está me dizendo tudo que eu tenho feito, será que ele não é o Messias? É, Né? Então, tudo que ela estava passando, aquela mulher ali expõe, né? Diante dela, Deus usa aquela mulher ali para expor, para mostrar que Deus. Eu acho que o grande tanto no primeiro capítulo da pastora da Guimarães como aqui, que a gente falou de singularidade, encontro singular, o grande aqui é que nós servimos a um Deus que nos vê. Ele vê você. Você que está assistindo a gente aqui. A gente não conhece você, mas eu vou dizer que Deus te vê. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você precisa. E ele está te esperando, né? Como eu coloquei na sinopse do livro, né? Ele, né, instruiu os teus passos até aqui, ele te guiou até aqui para encontrar com ele. É, sempre falando da música, né, que está na introdução, né? A música da introdução é da mulher samaritana, né? é. Você me encontrou na mesa dos pecadores, né? Muito É, lindo. eu te encontrei me esperando na beira do poço, by the well, né? Na beira do poço. É, e é exatamente isso. Ele vai te guiando até encontrar com ele.
E aí entra a parte da escolha, né? Se entregar ou não se entregar. Mas ele vai te encontrar, como a pastora Dagmar diz, no tempo, na condição, do jeito que você precisa ser encontrado. Cada um de nós. E esse foi o tempo da Karina, né? Ali quando ela estava igual a mulher samaritana. Sem esperança, só com o cântaro vazio e o sol escaldante, né? E Jesus vem e derrama água, né? Nessa terra seca. Muito lindo, muito lindo. E eu ainda entendo assim também, Ju, pela história da mulher samaritana, eu entendo que porque depois que ela entende quem é Jesus, ela deixa o cântaro no chão e sai anunciando, né? Ali no poço tem um profeta, alguém que falou tudo sobre a minha vida, né? Ele é o Messias, porque ela tem aquele diálogo e ela questiona, né? A gente está esperando e tudo mais. Mas eu não quero entrar em tantos detalhes porque a gente não tem tempo. Mas, na verdade, é como se depois que esse encontro acontece com Jesus, nós estamos preparadas para fazer missão. Eu sempre entendo dessa forma. Porque, Demais. né? Porque nós temos propriedade para anunciar daquilo que ele fez na nossa vida. Exatamente. Ela até coloca, né? E até destaquei no texto, né? A única forma de pregar o evangelho ainda é a transparência de uma vida transformada. Sim. Cara, essa frase para mim foi muito, muito forte. Eu coloquei aqui, eu coloquei umas 2 estrelinhas aqui do lado e destaquei também, porque eu falei, isso vai ser o final da live, gente, tem que ser forte, né? E eu coloco assim, forte. Mas é a única forma. E eu fiquei pensando, a transparência de uma vida transformada. Então, quando as pessoas olham para Juliana hoje, quando as pessoas olham para a Karina hoje, para a Dagmar hoje, para a Josi hoje, né, e vejam a transparência de uma vida transformada, elas conseguem entender, né, a palavra, elas conseguem entender o evangelho, elas conseguem alcançar a pregação do evangelho. Muitas vezes não é pelas nossas palavras, né, Ju? Porque quantas vezes a gente tenta convencer pelas nossas palavras e não funciona, na verdade não dá certo, não tem efeito, né? Mas aí quando a gente deixa e a gente vai, né, caminhando e vai deixando as nossas ações, né? Eu sempre, nosso pastor costuma dizer que nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? Então, são as nossas ações que o mundo está olhando. É para nós que as pessoas estão olhando. Então, a importância realmente, né, da nossa vida ser transformada, das pessoas verem essa transformação de verdade. Porque é difícil, né, Ju? A gente é transformado, a gente vai de glória em glória. Então, assim, não é uma transformação. E agora, pronto, ficou santa de uma vez. Não acontece desse jeito. Então, é uma transformação diária, né? Nós estamos em constante aprendizado, constante construção. Tem mais algum ponto que você gostaria de ressaltar aqui, Ju? Então, realmente aqui no final ela fala da restituição, né? Mesma coisa lá da pastora Dagmar, né? Voltei para casa depois de 6 meses do meu encontro com a água viva, como uma mulher samaritana. Levei essa fonte para a minha família. Ela sempre trazendo, né, para a parte poética, né? Resgatei meus filhos, encontrei meu príncipe encantado e vou falar para você, o pastor Márcio, ele viu? Pensa, quando ela coloca aqui um gentleman, ele é mesmo. Assim, trata ela com muito amor, com muito respeito, assim. Aí veio Davi, né? Eles estão, né? Na época eles estavam em Nova Monte Verde, eles estão lá em Bragança agora. E tudo que era vergonha, medo e morte em minha vida renasceu, floresceu e frutificou, graças à fonte inesgotável de poder, a saber, Jesus Cristo, meu Senhor. A Ele seja toda a glória. Esse final, para mim, cada capítulo é lindo demais. Eu já começo a chorar, eu não posso nem ler. E ser escritora também, né, Josi? Quando a gente pega o livro na mão, igual pegar o nosso filho, um bebê, né, que a gente gerou.
É um bebê. A gente vai gerando essas falas, a gente vai. Aham. E é interessante como quantas vezes eu sempre falo assim, porque as pessoas falam, como que você. Que tem vezes que quando eu recebi o livro, né? É, eu li, eu falei, nossa, eu nem sabia que eu tinha escrevido isso, que eu tinha escrito isso, né? Aí, tipo assim, eu fico assim, né? Aí, tipo, a pessoa, mas como que você pensou de colocar dessa forma? Eu falei, não foi eu que pensei. Porque no momento que eu tava, que você vai escrevendo, você vai falando com o Senhor, você vai pedindo ao Espírito Santo para te dar essa Aham. inspiração. Porque a gente, às vezes, não tem a gramática, não tem. Falta muita coisa, sabe? Até que né, para harmonizar, né? E eu acho que, assim, o Espírito Santo, ele é o melhor escritor. Não existe assim. Eu falo que eu nem me considero, na verdade, né? Até porque a gente está aí no começo, né, de tudo. Mas o Espírito Santo, ele tem esse cuidado, sabe? De pôr a sensibilidade dentro de você e fazer essa conexão do texto bíblico com o leitor, né? E aqui, nesses dois capítulos, são capítulos muito profundos. Eu estou super ansiosa para seguir em frente nas próximas lives com os próximos capítulos, né? E a gente vai ter, na próxima live, a gente vai ter o encontro com a mulher do fluxo de sangue, que é uma história linda, e com Maria de Betânia. Então, vamos falar sobre adoração, né? Vamos falar Nossa, eu sobre amo. muita coisa boa aqui ainda. Eu convido você para permanecer aqui com a gente. Gente, faz um papel aí de mulher samaritana, pelo amor de Deus, sai anunciando na cidade, sabe? Que vai ter live na Anuncia semana que vem, no Instagram. né? Anuncia no Instagram, cola o nosso post, copia, manda pelo WhatsApp se quiser, né? Vai no canal do YouTube, passa a live, né? Que está sendo baixada lá no YouTube, passa para as suas amigas, né? Porque para a gente honrar esse trabalho da Juliana, para a gente honrar esse trabalho dessas mulheres maravilhosas, né? Que o Senhor, elas estão aqui, sabe, Ju? De novo, eu vou falar, eu falei isso na primeira live e vou falar mais uma vez. Quando você escreve, você está se expondo. E esse sempre foi o maior medo da minha vida. Por isso que meu livro ficou 4 anos na gaveta. 4 anos. Porque eu tinha o medo dessa exposição. Medo. Mas o que acontece? Quando você se expõe honrando a pessoa certa, né? E se posicionando no seu lugar, porque a gente não é absolutamente nada, vai dar tudo certo. Então, assim, cada história, né? A Karina acabou de expor parte da vida dela, do testemunho dela. São coisas pessoais que nós vivemos. São momentos, assim, difíceis. São erros que nós assumimos perante o leitor. Então, de novo, as pessoas, nós estamos lendo, né? Cada autora aqui. As pessoas estão nos lendo quando vejam as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas debilidades. Mas é exatamente esse o ponto que a gente, pelo qual, né, o motivo pelo qual a gente está fazendo essa série de lives, porque a gente quer mostrar a você, mulher, que está aí do outro lado, que as mulheres da Bíblia, elas não eram perfeitas. Elas também tinham as suas dores, né? Elas também tinham as suas cargas, elas também tinham os seus erros, assim como nós. E se elas conseguiram passar por esse encontro e um encontro que mudou a vida delas, é isso que a gente quer levar até você, né? Que esse Amém. encontro com Jesus, ele pode transformar a sua vida, né? Basta você querer, como a Dagmar falou. Você precisa querer, né, que esse encontro aconteça. Mas ele pode transformar a sua vida. E depois você vai levar, como a Karina falou aqui, levei aquela água viva para dentro da minha família, né? E transformando aí, então, toda uma família. Então, assim, nós queremos ver os seus familiares, nós queremos ver a sua família bem, sua família sendo abençoada. Nós queremos ver filhos saudáveis, com relacionamento saudável, com emocional cuidado, sabe? É por isso que nós chamamos safe place, porque significa lugar seguro. E tudo que a gente faz aqui, né, Ju?
a gente revisa a leitura, a gente revisa o texto bíblico, a gente traz com uma segurança do que a gente vai falar, não porque a gente é bom, mas porque a gente está entendendo o direcionamento de Deus para a vida de mulheres que precisam se posicionar nesse tempo, dentro das suas casas, dentro do seu trabalho, dentro, né, na sua circunstância difícil. Então, divulgue essa live, né? Divulga esse livro, gente. Olha, tá muito lindo, né? De capa a capa, eu digo, de capa a capa ele está lindo, maravilhoso. Se você não E eu adquiriu... falei pra você da capa, né? Da Não, direção de Deus. não. Porque tudo foi muito direcionado por Deus, né? E aí na capa eu tava, né? Mil e uma ideias. Aí eu falei, Deus, olha, eu quero que o Senhor me dê a capa, porque a capa é tão importante, né? A gente fala que não julga o livro pela capa, mas a gente julga, né? Muito. Quem compra, olha a capa. E aí eu fechei os olhos para orar, Josi, pedir, Deus, me mostra o que o Senhor quer na capa. E aí eu vi, Josi, eu vi essa mulher aqui, saindo do deserto, entrando no jardim, e Muito. o sol trazendo esperança, trazendo renovo, trazendo nova vida, essa sequidão indo embora e novas possibilidades, né? Muito, E aí muito eu lindo. mandei para Upbooks, falei, Carla, é assim, 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 assado, que Deus me mostrou. E aí, quando ela mandou isso aqui pra mim, outro chororô. Chorei. Imagino, porque a gente gera o sonho, né? A gente gera, é como uma gravidez mesmo, né? E, nossa, gente, muito lindo. Vamos estar aqui com vocês na semana que vem, né? Com essas mulheres maravilhosas, né? Não são mulheres maravilha, porque Mulher Maravilha só existe no filme, mas são mulheres Sim. maravilhosas, né? Que estão aqui contrastando a sua história com a história das mulheres da Bíblia também. E eu tenho certeza que é um tempinho muito bom. A live vai ficar salva aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, a Eriane, Fabiola, acho que é Rui Doris, né? É o nome de usuário. A Marcilei, ela é autora, né? Ela tá aqui com a gente, não é? É, Quando que a da Maria Marcilei vai vir? Madalena, do capítulo da Maria Nossa, Madalena. Maria Madalena, meu Deus, esse negócio vai pegar fogo aqui, gente. Vai, Tô a ansiosa, pastora Marcelia é Marcilei. do Tô profético. Pensa no ansiosa, capítulo Marcilei. Reino de Deus, Céu na Terra, é o capítulo da pastora Marcilei. O Buturi tá aqui A com a gente da... Patrícia Buturi, oi, Pati. Buturi. Gente, aqui o nome de usuário a gente não consegue, né? Tem a neuropsicopedagoga Nilceia, tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, Oi, Nilceia. Rafaela, Ivani, Joelma. Gente, todos, Clésio, todos vocês são bem-vindos. A Aldineia também. A Cátia Cardoso, que é a prima lá de Florianópolis. Muito bem-vinda, prima. O Eliseu Silva, Cléria, acho que é isso. E Regia Amaral também está aqui. A Ivani também está aqui, que é daqui da Flórida. Carlos, Ciência para a Vida, Rafaela e Jonatas. Gente, Cidinha, todos vocês são muito bem-vindos aqui, né? A nossa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram e também no canal do YouTube. Então, se você quiser, manda para alguém, copia o link. A gente sempre posta lá o link do YouTube no Stories. E, Ju, vamos fazer nossa foto de coraçãozinho. Semana que vem, Marcela tá aqui com a gente. Marcela tem um grande testemunho de vida. E, Ju, sabe por que eu te perguntei? Má, você é minha testemunha viva, porque você tá aqui comigo. Então, escuta o que eu vou falar. Eu te perguntei assim, deu muito trabalho para colocar essas mulheres todas juntas? E aí você falou assim, ai, sempre é alguma coisa, sempre assim, né, Josi? Difícil, porque um monte de mulher, um monte de cabeça pensando. E eu fiquei pensando, meu Deus, mulher, né? Como diz o pastor lá, acho que é o pastor Cláudio Duarte, que ele fala que é tudo fio desencapado, né? Aí eu pensei, porque eu tenho um projeto no Safe Place de trazer as histórias das meninas que passam pelo testemunho de câncer, né? E a Marcela tem um testemunho lindo. Marcela, ela teve câncer no intestino com metástase no fígado e ela tá aqui, sobrevivente, tá com seus meninos, né? Lutou, venceu.
e continuamos, né, sempre em tratamento. Uma coisa, é um tratamento constante, mas ela tá super bem, graças a Deus. E eu quero conseguir resgatar, sabe, essas histórias, não para mostrar a tristeza, mas para que elas tenham um tempo e que elas tenham aí o direito de voz também naquilo que elas passaram, naquilo que elas precisam, sabe, edificar outras vidas e alcançar outras mulheres. Então, por isso que eu estava te perguntando, porque a gente tem esse projeto dentro do Safe Place, né? Claro que envolve a parte financeira e tudo mais, mas nós já estamos em oração por isso já há quase 3 anos. E eu sei que no tempo certo o Senhor vai preparar tudo isso. Eu acho que tudo Então, Ju, com organização vai dar certo, né? Tem que ter alguém ali para dar a palavra final, para dar a direção, porque senão, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então, assim, tem que, com a organização ali, colocando prazo, meninas, vamos escrever até tal dia, e aí vai, exato. entendeu? Vai dando certo, sim. E assim, o que eu vejo assim na escrita é o legado, sabe? Que fica. Na semana que a Dave Titus, né, faleceu, Sim. eu estava lendo um livro dela, A Experiência da Mesa, né? E até coloquei nos meus stories. Falei, olha, a Dave não me conheceu, ela não sabe quem eu sou, ela já está lá com o Senhor, mas eu tô aqui, ó, sendo edificada pela vida dela, né? Aprendendo aquilo que o Senhor derramou sobre a vida dela. E o legado não é para nossa glória, né? Mas é para perpetuar o nosso testemunho, aquilo que Jesus fez na nossa vida. Então, a gente deixa uma marca nas pessoas que a gente convive, e quando a gente escreve um livro, a gente tem a possibilidade de deixar marca em pessoas que a gente nunca vai conhecer. Exatamente. E assim, pelo poder da palavra de Deus, vai chegar a cada coração que precisa. Eu quero encorajar você, Josi. Não é fácil, né? Mas vale a pena. A hora que eu peguei isso aqui na mão, menina, até hoje, quando eu encontro alguém, quando alguém me manda um testemunho, você falando aqui, né? E tantas mulheres que estão podendo conhecer esses testemunhos. E até mesmo cada autora que está nesse livro aqui não são escritoras. São mulheres que muitas vezes nunca pensaram em escrever, sabe? E você lê isso aqui e você fala, não, meu Deus, é escritora, sabe? Eu só não sabia que era, mas é escritora. Então, assim, ver Deus transformando essa perspectiva delas mesmas e usando o testemunho delas para impactar pessoas que a gente mesmo, né, Ju? A gente não se conhecia, a gente se conheceu pela Upbooks ali, mas principalmente pelas obras, né? Aquilo que Deus está fazendo através dos livros. Dos livros, exatamente. A Vanessa está colocando um comentário aqui. A Marcilei falou que, verdade, pastora Juliana, a Vanessa falou aqui pra gente, é muito edificante um livro com histórias para aquecer o coração de várias mulheres no intuito de superação e vitória, porque os filmes só mostram morte no final da história. E isso nem sempre é a verdade, realmente, né? A Marcilei está colocando, eu mesma nunca pensei em escrever. E eu sei que tem muitas mulheres que estão com a gente no Safe Place, não pensam em escrever, não se acham capazes, mas eu tenho certeza que se esse projeto ele está no coração de Deus antes de ter chegado ao meu coração, que é assim que eu creio que acontece, o Senhor ele vai preparar essas mulheres com o testemunho delas no momento certo para que elas né, para que isso venha fluir, né? Então, eu recebo esse encorajamento que você está dando aí. A Marcela falou, tô aqui mesmo, escutando o que você está falando, Josi. Então, recebo, né, em nome de Jesus, e a gente vai sim colocar essas histórias de superação muito lindas, né? Inclusive, a Vanessa que está aqui é uma das nossas pacientes também. A Vanessa já passou pela mastectomia bilateral e está tratando agora de algumas coisinhas mais aí, né, Van? E a gente está aqui apoiando ela, a gente está junto. Ela mora em Joinville, Santa Catarina, é conterrânea, e a gente está junto aí. Mesmo na distância, a gente está sempre se ajudando, porque esse é o papel, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Quero te agradecer mais uma vez, Ju, por disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente. Muito obrigada. Acho que a gente precisa fazer uma foto de coraçãozinho para pôr na capa da live.
Meninas, tira aí, eu vou tirar o comentário aqui, aí vocês tiram uma foto aí, por favor, rapidinho. A gente já tá meio atrasado. Daqui a pouco as fotinhos chegam, acho que a brincadeira de estátua já deu, Ju. Vamos orar, né? Vamos. Ju, eu queria pedir oração pela vida da Vanessa, que ela tá aqui com a gente, principalmente porque ela se esforçou para chegar até na live, né, Vanessa? Que bom. A Má, que tá aqui também vai receber resultados de exames, né? A gente fica sempre fazendo esses exames de rotina, mas também pela vida da Gláucia, que vai precisar passar por uma cirurgia. Gláucia, a Vanessa e a Marcela. Se você Amém. pudesse orar por essas meninas aí, né, que estão com a gente Amém. hoje, né, e tem uma necessidade aí maior, e também agradecer a Deus por esse momento da live, tá bom? Por favor. Amém. Deus, nós queremos te louvar, Pai. Te agradecer, Deus, porque o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E obrigada, Pai, por esse tempo aqui na tua presença, por estar falando tudo aquilo que o Senhor faz, Deus. Obrigada por quem o Senhor é. Nós te pedimos a Deus em especial hoje pela vida da Marcela, da Gláucia e da Vanessa. Senhor, elas são suas filhas, Deus, eu as coloco agora nas tuas mãos, Deus. Tira todo medo, toda angústia, Senhor, e traz o conforto, o consolo do teu Espírito Santo. Que elas possam confiar no Senhor nesse momento e recebam a vitória. Deus, que em nome do Senhor Jesus a sua saúde seja restaurada para a glória do teu nome. Obrigada pela vida da Josi, Senhor. Tem se disposto a servir, Deus, tantas mulheres através da sua vida, do seu ministério, da sua disponibilidade, do seu coração de serva. Obrigada, Jesus, por quem o Senhor é e por que o Senhor faz em nós e através de nós, para a tua glória. Amém. Cada um que está aqui com a gente na live, abençoa também, Senhor. Amém. 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 Obrigada, Ju. A gente volta semana que vem com o próximo tema. Vocês já sabem aí. Corre para cá com a gente. Chama aí as amigas, chama a cunhada, vizinha, papagaio, periquito. Chama todo mundo para estar aqui com a gente, né, Ju? E a gente vai aqui aprendendo juntas, né? Eu acho que esse é o maior ministério que Jesus deixou para as mulheres, né? Aprender juntas. Porque elas ensinavam, elas anunciavam, de tudo elas faziam um pouco. Então a gente está aqui para poder contribuir também da forma pequena que a gente pode, mas né, fazer o reino do Senhor ser maior aqui, né? Chamando aí um exército de mulheres. Então chama todo mundo aí para estar com a gente na semana que vem, tá bom? Vocês que estão com a gente. Beijo, meninas. Amém. Deus abençoe. Bye, Ju. Obrigada, Ju. Bye, bye. See you. Fala em inglês aqui.